Devaneios de um leitor casual. Noites Brancas, do nosso Dostoiévski. Foi o meu primeiro livro do Dostoiévski que eu li. Escolhi este justamente por ser mais curtinho, para fazer uma contextualização, também ao mesmo tempo também não entregar muito caso você não tenha lido. Noites Brancas é a história de um homem que encontra com Nastyanka, eu acho que é assim que fala, numa ponte, e eles começam um diálogo ali um tanto quanto incrível, no sentido de fato não ser algo crível, mas muito envolvente, muito intenso. A partir dali, eles meio que prometem manter os encontros deles naquelas noites a seguir para se conhecer. Como eu não quero entregar muita coisa assim da história, eu vou trazer algumas conclusões que eu tirei durante a leitura, pro pessoal que não leu ainda ter uma noção do que se trata, de como as coisas são conduzidas, e caso o pessoal também que já leu quiser comentar alguma coisa sobre. A primeira conclusão que eu tirei é que o nosso personagem principal é o tipo de cara que é silencioso, e a mente de uma pessoa silenciosa é barulhenta. Digo isso porque logo de começo ele vai se colocando de forma que você percebe que é uma pessoa muito observadora. Ele até narra ali que ele conhece Petersburgo muito bem, e que ele até conversa com as casas, né? Ele tem alguns diálogos ali com as casas. Ele percebe o cotidiano, ele percebe o ritmo das pessoas, a vida das pessoas. E é interessante porque, em dado aspecto, ele sabe muito bem como as pessoas vivem, embora ele seja isolado disso tudo. E então, por que eu digo que a mente de uma pessoa silenciosa é barulhenta? Porque ele vê tudo, ele ouve tudo, ele percebe, e então ele pensa muito. A segunda conclusão é que, sobre o personagem em si, por ele ser essa pessoa silenciosa, que muito percebe, que muito pensa, ele é isolado, ele se isola das pessoas, ele se isola do contexto social dele. Embora em contato o tempo inteiro, ele ainda é isolado. E isso gera a solidão, isso gera essa angústia, e aí esse isolamento, essa angústia gera uma certa gera essa solidão. Por gerar essa solidão, gera a carência, e aí a carência eu acho que é a chave para você entender o comportamento dos personagens que vão aparecer ali, que vão ser citados ali, porque quando ele encontra com Nastyanka, ela tá chorando, e é isso que principalmente faz com que ele queira interagir com ela, talvez por identificação, talvez por sentir que ele se identifica muito com ela. Ele de começo até hesita, inclusive, de começo ele até não, ele fica meio, não sabe se não vai conversar com ela, mas aí quando finalmente vão conversar, até por uma situação em que acontece ali que ele se sente forçado a isso, eles começam a desenrolar uma conversa ali. O que é interessante de fato é justamente que esse diálogo, ele acontece de forma muito entregue, de forma muito intensa. E aí, com o desenrolar da história, você descobre que os dois são esse tipo carente, esse tipo solitário. E aí talvez você comece a entender o porquê de tudo ser tão intenso, de tudo ser tão entregue. E aí a gente entra em outra conclusão sobre os personagens, que é uma pessoa carente, ela enxerga num vislumbre, uma possibilidade ali de suprir essa carência, ela enxerga uma esperança avassaladora, por assim dizer. E então eles ambos se tornam muito intensos nisso. Eles dividem ali a vida deles de forma até bastante atropelada, assim. Eles querem falar sobre eles mesmos e eles querem ouvir sobre o outro, né? Então eles compartilham demais isso. Outra questão que aí já vai se desenrolando é que ambos, por serem carentes, por serem solitários, como eu disse, eles estão muito entregues ali, suscetíveis aos seus encontros. E aí a gente vai perceber essa angústia toda, a gente vai perceber essa solidão que gera essa angústia em ambos, de forma que eles percebem a virtude um do outro, eles percebem que eles se amam, e aí talvez você até se questione sobre a origem desse amor, sobre ser algo real, algo que não é apenas um devaneio, né? Um outro aspecto interessante é justamente esse. O personagem principal, ele se apresenta como um sonhador, e aí a Nastyanka também acaba se apresentando como sonhador em algum nível, e aí a gente vem numa terceira ou quarta, sei lá, uma outra consequência dessa vida que eles vivem, solitária, que é, por serem solitários, eles ficam carentes, e essa
essa carência gera um desejo, e esse desejo de uma vida que eles não vivem gera esses devaneios, esses sonhos acordados, né? E eles vivem dessa forma por serem muito isolados. Eles vivem assim, eles vivem nesses devaneios. A diferença é que Nashenka já tem um devaneio, um sonho, uma esperança por conta de um outro homem. O nosso personagem principal não, mas eles estão ali juntos, eles estão ali compartilhando suas expectativas, compartilhando seus devaneios, e aí a história se desenrola. Eu já não acho que já não cabe mais falar sobre a história em si. Mas eu devo dizer que a minha conclusão geral assim sobre o livro é que talvez a gente possa começar a discernir um pouquinho o que seria uma paixão e o que seria o amor, né? Você percebe que existe uma virtude, apesar de toda essa angústia, apesar de toda essa solidão e carência no nosso personagem principal, que é o que atrai Nashenka para ficar ali, para continuar os encontros e até posteriormente, que vai gerar uma confusão até, porque os nossos desejos, as nossas paixões nem sempre vão ser tão racionais, e em contrapartida também vai ter também um pensamento de que é melhor você viver uma desilusão porque você de fato viveu, do que você viver uma ilusão sozinho, um devaneio solitário, estes sonhos que a gente tem quando estamos sós, quando estamos ali em nossos quartos, sei lá, em nossas casas, ou sei lá, sozinhos, né? E esse é o ponto, né? Eu acredito que o nosso personagem principal, ele vive desses devaneios, ele mesmo narra isso, ele vive desses sonhos. Nessa história ele finalmente se aproxima de algo real, algo que não é só um devaneio, um real compartilhar da vida, assim. No desenrolar disso tudo, a gente vai chegar num ponto em que vale essa experiência, viver uma intensidade emocional real, apesar dos pesares, apesar de questões que venham impedir qualquer realização. Adorei a leitura, adorei. É engraçado porque, como eu disse no começo, são diálogos incríveis, assim, eles não aconteceriam, a não ser numa ficção como essa, eles não aconteceriam, e mesmo assim te envolve, mesmo assim te cativa, e você entende tudo aquilo, por mais que não pareça verossímil, você entende tudo aquilo, você percebe toda uma profundidade emocional, assim, que eu imagino que seja uma exposição que o próprio Dostoiévski faz de si mesmo, sabe? É muito rico, é uma leitura, acho que, se eu não me engano, não passa de 100 páginas, então se você quer começar a ler Dostoiévski, eu acredito que seja um bom começo. Em suma, excelente.